E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E hoje a gente vai trazer um assunto que normalmente a gente traz aqui respondendo aos inscritos, né? A gente tem esse quadro onde as pessoas comentam e a gente responde. Mas hoje eu quero trazer um tema que tem assim, martelado na minha mente ultimamente, né? Martelado na mente ultimamente. A respeito de detalhes no desenho, detalhes e como que a gente pode alcançar um equilíbrio no aprendizado para que a gente não se apegue demais aos detalhes e esses detalhes de certa maneira acabem impedindo a evolução do seu aprendizado. E aí eu vou dar alguns exemplos de coisas que aconteceram comigo e de como que você pode driblar algumas situações dessas para que você consiga alcançar sempre um aprendizado constante e não fique tropeçando às vezes em detalhes que atrasam cada vez mais esse seu processo de evolução, ok? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero pedir, como sempre, que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também a gente tem o nosso curso online que está com as inscrições abertas, caso você queira receber um acompanhamento passo a passo de todos os trabalhos que você fizer, você ter um suporte dentro de um grupo fechado, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Então a gente tem o nosso curso, a gente tem a área de membros aqui do canal do YouTube, onde você pode assistir diariamente videoaulas, onde a gente compartilha aquilo que a gente está fazendo. E foi numa dessas videoaulas aí, gravando para a área de membros, que me veio esse insight que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. O que aconteceu? Eu estou fazendo um desenho, inclusive vou pegar ele aqui, ó. Eu estou fazendo esse desenho aqui, ó, do leão. E na hora que eu estou fazendo ele, tem uns detalhes que é muito minucioso, ó. Dá pra ver aí, ó. Muito minucioso os fiozinhos que vão sendo feitos e tal. E o que acontece? Na hora que eu tô fazendo isso, eu fico tipo 10, 15 minutos observando muito de perto aquele detalhe. E eu já falei isso em outros vídeos, a questão de observar os detalhes de perto e abrir a visão para observar o contexto e como que aqueles detalhes estão se encaixando no contexto para ver se eles estão criando também uma harmonia, né? Porque já aconteceu comigo muitas vezes de ficar focado demais num detalhezinho e a hora que eu termino o desenho, que eu olho o desenho de longe, não parecia a pessoa que eu tinha desenhado. Por quê? Os detalhes estavam ricos tecnicamente falando, mas esteticamente a beleza do desenho não se assemelhava à referência que eu tinha. Então eu percebi essa necessidade de olhar de perto para ver detalhes e estar sempre distanciando a visão para enxergar o todo, porque esse todo é um conjunto desses detalhes que precisam ter harmonia, de contraste, de volume, né, de profundidade, de sombra e tal. Então, às vezes a gente fica trabalhando naquele pedacinho, parece que está certo e nem sempre está. Mas essa questão eu já falei outras vezes em vídeos aqui. Mas o que eu quero abordar hoje é o seguinte, é que às vezes no momento da gente fazer algum detalhe no desenho, a gente tem dificuldade de fazer porque é a primeira vez que está sendo feito. De repente você nunca fez poros na pele num desenho, né? Um desenho todo cheio de textura e tal. E aí você começa a tentar fazer. E aí você percebe o quanto que é difícil elaborar uma textura ali que fique bacana. E aí você, ao invés de ir fazendo, ir seguindo o desenho e depois ir voltando aos detalhes, você se prende àqueles detalhes e muitas vezes por não conseguir fazer, acaba desanimando e parando o desenho. Então, a questão desse apego aos detalhes muitas vezes se torna paralisante se você não souber equilibrar. Tem que dar importância aos detalhes? Sim. Precisa ter riqueza nos detalhes. São eles que impressionam quando alguém que entende de desenho olha aquilo de perto e percebe o quão foi complicado chegar naquele resultado.
Mas se você dá valor demais a esses detalhes, você acaba paralisando o seu aprendizado, que pode ir adiante não só preso a detalhes, mas também entendendo o contexto do desenho de uma forma geral. E eu falo isso baseado num exemplo assim. A época que eu comecei a trabalhar com texturas de pele, meus desenhos eram todos lisos, né? Não tinha textura, era a pele que eu desenhava acabava ficando muito parecido com uma porcelana, assim, não parecia uma pele, né? Não dava essa impressão de pele de verdade. E aí quando eu comecei a conhecer trabalhos de outros artistas e ver que era possível fazer aquele tipo de textura, eu comecei a tentar aplicar isso no meu desenho. E eu comecei a ficar muito detalhista para conseguir fazer aquilo. E era legal o resultado? Sim, mas muitas vezes o processo não era prazeroso. Não era prazeroso porque eu ficava às vezes 3, 4 horas para fazer, sei lá, 2 centímetros quadrados, né? E aí quando eu olhava aquilo, pô, tava legal, a textura tava bonita e tal. Só que aí eu comecei a buscar uma forma de fazer, de não deixar de fazer os detalhes, mas também não me apegar com tanto afinco àqueles detalhes, porque eles estavam prejudicando a evolução do meu trabalho. Ah, mas então você vai preocupar com o tempo do trabalho, com a pressa? Não. Acontece que não é só uma questão de tempo. Acontece que você começa, sem perceber, a ficar chato demais com os detalhes do desenho que você está fazendo. E aí nada para você tá bom. E aí você estende outro tipo de sombreamento no desenho e volta lá no detalhe. Olha de longe, faz mais um pedaço e volta naquele detalhe. E aí você fica preso, paralisado naquilo ali. E isso acaba prejudicando a sua percepção do todo. Porque se você ficar preso somente a detalhes, você pode fazer um desenho rico tecnicamente falando. Só que você acaba muitas vezes deixando de lado a percepção estética e principalmente a liberdade artística que você pode exprimir através dos seus traços, através da sua leitura do desenho e através da sua interpretação que você consegue aplicar no desenho que você está fazendo. Então precisa ter esse equilíbrio para, sem perder a liberdade artística e a expressão artística, conseguir aplicar essa riqueza de detalhes que você consegue perceber. E o oposto também é verdadeiro, não se apegar demais aos detalhes para que você não perca essa liberdade artística. Quando eu falo liberdade artística, é aquilo que te permite copiar uma mesma imagem e transmitir algo diferente. Por exemplo, digamos que eu pegue o retrato desse leão que eu acabei de mostrar aqui e eu desenho, e aí você pega a mesma referência que eu, e isso vai acontecer muitas vezes dentro da área de membros aqui nossa. Você pega a mesma referência, só que cada desenho vai ficar diferente um do outro, a não ser que você se apegue demais aos detalhes desse meu desenho e tente fazer igualzinho cada linha no seu devido lugar, uma cópia fiel. Você vai conseguir? Claro. Vai demorar mais? Sim. Mas eu me pergunto, aonde está a sua expressão artística, a sua identidade? Sabe, se você ficar copiando tudo detalhe por detalhe e não se dá ao prazer, digamos, de observar uma pelagem como essa, ó, por exemplo, aqui do maxilar dele, não tá igual. Quer ver? Eu vou mostrar a referência aqui para vocês. Se você comparar o maxilar, olha só, tá muito diferente. Tá muito diferente, porém não descaracterizou em nenhum momento o desenho, tá? A obra em si. Então, é disso que eu falo. Eu aplico ali os detalhes, sim, mas eu não me apego a eles de maneira que eles me engessem na maneira de desenhar, ok? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar, para você tomar cuidado com os detalhes para que eles não prejudiquem a evolução da tua capacidade de perceber e de se expressar através do desenho. Até a próxima aí. Valeu!